Olá, meu nome é Luciano e prosseguiremos então o estudo da estrutura atômica com a parte B, a descoberta da eletricidade. Relembrando sobre o tema abordado na parte A, de acordo com a concepção filosófica dos atomistas, o átomo era a menor partícula material, indivisível e, quase depois de 2000 anos desta concepção de Demócrito, fundamentado na lei de Proust e nas observações em resultados experimentais, Dalton retomou o modelo do átomo indivisível. A partir de agora, continuaremos a tratar e abordar a evolução da estrutura atômica com base na descoberta da eletricidade. No final do século XIX, a comunidade científica, entre vários pesquisadores como William Crookes, Eugen Goldstein, Joseph Thomson, estavam realizando experimentos com a ampola de Crookes, ou seja, a partir da descoberta de partículas menores que o átomo, físicos e químicos perceberam a impossibilidade de manter a ideia do átomo como a menor partícula da matéria que havia sido proposto por Dalton. As primeiras evidências de que o átomo não era indivisível surgiram com as experiências de William Crookes, que descobriu os raios catódicos utilizando o aparelho conhecido como ampola de Crookes. Então, com base nessas observações, fenômenos foram observados a partir de observação de gases presentes em seu interior a pressões reduzidas. Experimento de William Crookes, 1876. Com base em algumas experiências que, de certa forma, demonstravam a existência da eletricidade nos corpos, como, por exemplo, um bastão de vidro friccionado com lã atrai um bastão de borracha suspenso por um fio. Essas experiências foram importantes e projetadas para tentar explicar esses fenômenos por meio do desenvolvimento de um dispositivo denominado tubo de raios catódicos durante a década de 1850 pelo físico inglês William Crookes. Nesse caso, Crookes adaptou um condutor metálico, eletrodo, a duas extremidades em uma ampola de vidro e, nesse caso, ele denominou o cátodo como sendo o eletrodo negativo e o ânodo eletrodo positivo. Várias experiências já demonstravam a existência da eletricidade nos corpos, como, por exemplo, um bastão de vidro friccionado com lã atrai um bastão de borracha suspenso por um fio, e desta forma, William Crookes desenvolveu um instrumento formado por um tubo de vidro, que nesse caso denominamos aqui de ampola, contendo um gás rarefeito no seu interior, em cujos extremos apresentavam dois terminais elétricos, um com polo negativo denominado cátodo e outro de polo positivo denominado ânodo, submetidos a uma fonte de alta tensão superior a 10.000 volts. O gás sob baixa pressão e alta tensão torna-se um bom condutor elétrico. Desta forma, um fluxo de elétrons que se dirige à parede oposta do tubo, produzindo uma luminosidade esverdeada, conforme pode ser observado na figura, chamada fluorescência. Esse fenômeno decorre do choque de elétrons que parte do cátodo em relação aos átomos de vidro da ampola. Esse experimento foi bastante interessante à época, pois permitiu a descoberta dos raios-x e dos elétrons, além de ter possibilitado o estudo do comportamento dos gases a baixas pressões, como a perda de suas características de isolante sob pressões ordinárias. Portanto, os raios catódicos eram normais à superfície do cátodo e sua direção não dependia da posição do ânodo na ampola. Inserindo um anteparo que interceptava os raios catódicos, pode ser observado o aparecimento de sua sombra na parede da ampola, evidenciado por meio dos raios catódicos que se propagam em linha reta, conforme pode ser observado nessa figura. Ou seja, temos então
no meio dessa figura que o fluxo luminoso se direciona em linha reta, ou seja, por meio da projeção na parede oposta da ampola, a sombra de qualquer anteparo colocado em sua trajetória, que é a melhor maneira de ver a sombra do anteparo por meio do posicionamento do ânodo na parte superior da ampola. Com base na observação do slide 6, a aparelhagem abaixo se assemelha a uma lâmpada fluorescente, ou seja, temos um terminal, que é o cátodo, polo negativo, o outro terminal extremo, que é o ânodo, polo positivo. Nesse caso, uma lâmpada fluorescente, os elétrons provenientes dos seus filamentos chocam-se com as moléculas do gás que se encontram no interior do tubo a baixa pressão. Então, exemplos clássicos como o mercúrio e o argônio contidos no tubo, o que produz não somente a excitação, como a ionização dos átomos. Esses átomos, quando ionizados, são acelerados e, ao se chocarem com outros átomos, provocam outras excitações. O retorno desses átomos ao estado de origem ocorre por meio da emissão de fótons de energia, como pode ser observado na figura abaixo, correspondente à radiação visível e à de alta energia ultravioleta. Portanto, a luminosidade é devido a raios invisíveis que partem do cátodo, sendo, portanto, denominado de raios catódicos. Descoberta do elétron. Eugene Goldstein, em 1876, percebeu que a fluorescência observada na ampola de Crookes era consequência de raios emitidos pelo cátodo. Propriedades dos raios catódicos foram desenvolvidos, teoricamente, com base nas observações de Goldstein a respeito do experimento da ampola de Crookes. Possuem massa, ou seja, se conclui pela capacidade de mover um pequeno molinete ou catavento de mica inserida dentro da ampola, conforme pode ser observado na figura do slide 8, o movimento então deste molinete ou catavento. 2. Propagam-se em linha reta, projeção na parede oposta da ampola, de sombras bem delineadas de qualquer objeto intercalado em sua trajetória. Conforme observado na figura do slide 9, ocorre uma projeção oposta na parede da ampola de uma sombra de qualquer anteparo colocado em sua trajetória, conforme observado por meio desta figura. C. Portadores de cargas elétricas negativas. Quando submetido a um campo elétrico externo, a ampola sofre desvio em direção ao polo positivo, ou seja, os raios sofrem desvio repelidos pela placa negativa e atraídos pela placa. Conforme observado no slide 10, é perceptível então que essas partículas apresentam carga negativa, sendo, portanto, denominados de elétrons, que são atraídos então pela placa positiva, ou seja, quando submetido a um campo elétrico externo à ampola, ocorre o desvio em direção ao polo positivo. Em 1897, o inglês Joseph Thomson supôs que as partículas de raios catódicos fossem unidades de carga negativa, denominando-os posteriormente então de elétrons, e verificou ainda que a massa do elétron era muito menor que a massa do átomo de hidrogênio. Portanto, caiu por terra o modelo atômico de Dalton e o elétron foi a primeira partícula subatômica descoberta. Descoberta do próton. Com base nos relatos de Goldstein, com seus experimentos em descargas em gases rarefeitos, usando como cátodo uma placa perfurada, observou que raios luminosos, que aparentemente saíam dos orifícios, raios anódicos ou canais, apresentavam as seguintes propriedades. A. São retilíneos. B. Possuem massa. C. São positivos. Conforme observado no slide 12, temos um experimento de Goldstein que fez uma adaptação em relação à ampola de Crookes, com um cátodo perfurado
a esta ampola, que apresentava no seu interior um gás a baixa pressão, promovendo uma descarga elétrica no gás e observando um feixe de raios coloridos surgir atrás do cátodo. Goldstein denominou-os de raios anódicos ou raios canais, pois vinham da direção do ânodo e atravessavam os orifícios ou canais do cátodo. Posteriormente, eles passaram a ser chamados de raios positivos devido ao fato de se movimentarem em sentido oposto aos dos raios catódicos, ou seja, os elétrons. Outra questão importante observada no slide 13 refere-se que, quando submetidos a um campo elétrico externo à ampola, os raios canais desviam-se em direção à placa negativa, conforme pode ser observado na figura, e observou que essa luminosidade na parede que estava atrás do cátodo eram, portanto, os raios canais. Portanto, as conclusões de Goldstein referem-se às características dos raios canais. 1. Devem apresentar carga positiva, pois eram atraídas para uma placa negativa quando submetidos a um campo elétrico à ampola. 2. Gases diferentes apresentam diferentes desvios no campo elétrico. Portanto, o grau de desvio no campo elétrico depende do gás utilizado no experimento, ou seja, quanto maior a massa, menor o desvio sofrido pela partícula. Os raios canais mais leves eram produzidos pelo gás hidrogênio, H2, e nesse caso apresentavam massa aproximadamente igual à do átomo de hidrogênio e 1836 vezes maior que a massa do elétron. E 3, o hidrogênio era o que apresentava o maior desvio no campo elétrico e formava os raios canais de menor massa, sendo que essa parte elementar dos raios canais foi chamada de próton, ou seja, as menores partículas que os compunham denomina-se próton, do grego prótos, primeiro. Modelo de Thomson, 1904. Com base no desenvolvimento de alguns experimentos por parte de Sven Arrhenius, em 1881, utilizando água destilada e cloreto de sódio, sendo observado que a atuação desses separadamente como isolantes, mas em uma solução de água e cloreto de sódio, poderiam produzir corrente elétrica, e conceituando que íons são partículas derivadas de átomos ou de moléculas que possuem carga elétrica, o modelo de Thomson foi desenvolvido com base não só nos experimentos utilizados por Arrhenius em relação ao conceito de partículas com carga elétrica, de íons, mas também com base no desenvolvimento dos dispositivos tanto de Crookes como a adaptação de Goldstein. Nesse caso, Thomson propôs um modelo para o átomo, admitindo-se compacto, eletricamente neutro, formando, nesse caso, quantidades iguais de prótons e nêutrons. Os elétrons estariam distribuídos em uma massa de prótons, no formato de um pudim. E, segundo tal concepção, uma lâmina de ouro, por exemplo, seria formada pela justa posição de inúmeros átomos. Thomson concebeu aquele que é tido como o primeiro modelo de estrutura atômica. Nesse modelo, o átomo era visto como um substrato contínuo de matéria carregada positivamente, estando incrustados nele elétrons, que nesse caso seriam corpúsculos de cargas negativas. O átomo seria esférico e globalmente neutro, conforme observado na figura que é o chamado modelo de pudim de passas. Em 1906, Thomson é premiado com o Nobel de Física por sua descoberta do elétron. Com base nesse experimento, conforme nós podemos observar, utilizando dois eletrodos, um de cátodo e um de ânodo, por meio de uma aplicação de uma alta voltagem, sendo um fluxo luminoso saindo do cátodo, passando por uma placa perfurada ao ânodo e sendo posteriormente submetido a um campo elétrico,
com duas placas, uma positiva e negativa, e esse experimento demonstrou que podia arrancar nacos ou pequenas partículas dos átomos, enquanto investigava os raios emanando dos cátodos de alta voltagem, que seriam os eletrodos então de carga negativa, descobriu que esse tipo específico de radiação era feito de corpúsculos individuais, que constituíam então essa superfície, que eram denominados então de corpúsculos individuais, pois havia momentaneamente criado centelhas de luz ao atingir uma tela fosforescente, que apresentava nesse caso carga negativa, já que havia um facho que poderia ser desviado por um campo elétrico e era excessivamente luminoso, pesando menos que 1/1000 de átomo mais leve, no caso o hidrogênio. O peso do corpúsculo era o mesmo, independente do elemento usado como fonte. Então, com base nesse experimento, o diagrama de tubos de raios catódicos adaptado por Thomson, com base na ampola de Crookes, e no experimento adaptado de Goldstein, o raio origina-se no cátodo e passa por uma fenda no ânodo. O raio catódico é desviado da placa elétrica de carga negativa em direção à placa elétrica de carga positiva. Nesse caso, Thomson tinha descoberto, portanto, o elétron com base nesse experimento. Esses resultados foram totalmente inesperados, em teoria, mas se um átomo contém partículas carregadas, por que as partículas opostas não tinham uma massa igual? Então, as teorias atômicas anteriores afirmavam que átomos eram pequenas esferas sólidas, entretanto, os componentes mais básicos da matéria eles eram inteiros, completos e perfeitos. Mas com base na descoberta do experimento de Thomson, eram claramente divisíveis. Ao serem criadas, essas novas radiações levantavam a suspeita de que a ciência havia fracassado no entendimento dos componentes vitais de matéria e energia. Thomson, por meio de estudo cuidadoso de raios catódicos, foi capaz de calcular a relação entre carga elétrica e massa de um elétron, ou seja, a relação E sobre M é igual a 1.758 vezes 10 na 8 coulomb sobre grama. Em 1909, Robert Millikan realizou um experimento com gotas de óleo e determinou que a carga do elétron no valor de 1,591 vezes 10 na menos 19 coulomb. Com a tecnologia mais apurada dos dias atuais, foi estabelecida a carga do elétron de 1,6022 vezes 10 a menos 19 coulomb. Portanto, temos a relação 1,62 vezes 10 a menos 19 coulomb sobre M é igual a 1,758 vezes 10 na 8 coulomb sobre grama. E nesse caso, obtemos a massa do elétron como sendo de 9,1095 vezes 10 na menos 31 kg. Nesse caso, em 1904, com o modelo de pudim de passas, Thomson conceitou que átomos não possuem carga elétrica e, como a massa desse novo elétron era pequena, supôs que uma esfera maior, com carga positiva, apresentava a maior parte da massa do átomo e os elétrons eram incrustados como passas na massa de um pudim natalino. Sem provas para sugerir o contrário, fazia sentido admitir que o ponto de carga, assim como passas em um pudim, eram arbitrariamente distribuídos pelo átomo. As contribuições de Thomson em relação ao modelo atômico supôs que as partículas dos raios catódicos fossem unidades de carga negativa, chamados de elétrons. Verificou ainda que a massa do elétron era muito menor que a massa do átomo de hidrogênio. Existindo partículas menores que o átomo, não havia como supô-lo indivisível, portanto, o elétron foi a primeira partícula subatômica descoberta. Teoria molecular de Nagaoka, 1903. Antaro Nagaoka apresentava em uma conferência em Tóquio o denominado átomo saturniano. Em seu modelo, a passa do átomo estava praticamente toda ela concentrada no centro e carregada positivamente. Os elétrons em torno dele, então, estavam dispostos como um anel em Saturno.
Basicamente, então, nesse modelo havia um caroço central, uma esfera central, carregada positivamente e rodeada por anéis de elétrons, deslocando-se à mesma velocidade angular, em um sistema semelhante ao planeta Saturno, como pode ser então observado nessa figura. Esses elétrons apresentavam esse deslocamento a uma velocidade angular. Entretanto, Nagaoka não conseguiu explicar experimentalmente como poderia ocorrer esse deslocamento. O modelo concebido por Nagaoka procurava explicar então os espectros de linhas de bandas que foram desenvolvidas por Balmer em 1885 e eram obtidos cada vez com maior rigor, e o modelo de Nagaoka explicava alguns experimentos, mas falhava em outros, e foi abandonado pelo japonês em 1908. Entre as principais objeções em relação ao modelo de Nagaoka, refere-se que tal sistema de elétrons, o sistema saturniano, poderia atingir o repouso em consequência da perda de energia por radiação, e se essa perda não puder ser compensada. Com base nessa situação, na qual Nagaoka não conseguiu explicar, acabou sendo resolvida posteriormente pelo modelo da mecânica quântica. Indiretamente, Nagaoka acabou contribuindo, de certa forma, não naquele momento, mas mais à frente, para a evolução do modelo atômico então proposto por Thomson. Séries espectrais de Balmer, 1885. Conforme foi relatado, Nagaoka desenvolveu o modelo saturniano com base nas séries espectrais de Balmer, em 1885, ou seja, desenvolveu uma fórmula a partir de uma experiência com uma lâmpada de gás hidrogênio, cujo gás é aquecido a alta temperatura pela passagem de eletricidade, e com isso pode ser observado os espectros contínuo de emissão e o espectro de absorção. Conforme observado, o esquema mostra a projeção em uma tela por meio da decomposição da luz emitida por uma lâmpada incandescente, ou ainda uma luz solar, quando passa pelo prisma de vidro. A luz branca compõe-se por radiações de diversas frequências. Ao atravessar o prisma, cada radiação sofre desvio diferente, separando-se assim as cores que constituem a luz, como pode ser observado então no espectro contínuo. As radiações projetadas no anteparo formam um espectro contínuo como se fossem as cores do arco-íris. No caso específico, por exemplo, de lâmpadas de gás hidrogênio, ou ainda como formado aqui, apresentado na figura pelo gás quente e pelo gás frio, o espectro é descontínuo ou de linhas. O hidrogênio, por exemplo, é inflamado pela descarga elétrica e só consegue emitir radiações de determinadas frequências ou energias, conforme pode ser observado então nessa figura do slide 23. Dessa forma, o hidrogênio emite luz, que ao passar pelo prisma produz uma linha espectral, observando-se somente algumas linhas do espectro, ou seja, o espectro descontínuo ou de linhas, cada um produzido por um conjunto de linhas distintos em um comprimento de onda discreto. Nesse caso, 1 eletronvolt equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 joule. Temos aqui os espectros do gás hidrogênio, gás hélio, gás neônio e mercúrio. Um átomo de hidrogênio pode mudar de nível de energia, emitindo ou absorvendo um fóton de luz com um dos comprimentos de onda, conforme a equação que será vista a seguir. Esses comprimentos de onda são chamados de linhas por causa da forma como são detectados com um espectroscópio. Assim sendo, um átomo de hidrogênio possui linhas de emissão e linhas de absorção. O conjunto dessas linhas é chamado de espectro do átomo de hidrogênio. Com base na observação do slide 25, temos, portanto, aqui um experimento do espectro do átomo de hidrogênio. Conforme observado, temos os comprimentos de onda, de acordo com as linhas espectrais.
As linhas do espectro de hidrogênio são divididas em séries de acordo com o estado inicial das transições de absorção de fótons ou o estado final das transições de emissão de fótons. Neste caso, as linhas de absorção que começam no nível n igual a 1 e as linhas de emissão que terminam no nível n igual a 1 pertencem à chamada série de Lyman, que recebe esse nome em homenagem ao cientista que primeiro estudou essas linhas. Pode-se dizer que o nível de base da série de Lyman, do espectro de hidrogênio, é o nível n igual a 1. O nível de base da série de Balmer é o nível n igual a 2. E o nível de base da série de Pasquen é o nível n igual a 3. Portanto, nós temos no slide 26 a representação de vários espectros apresentados justamente pela descarga desses gases de emissão em relação à aplicação de uma alta voltagem, apresentando, portanto, o hidrogênio, o hélio, lítio, gás oxigênio, carbono e nitrogênio. Balmer desenvolveu uma fórmula a qual os comprimentos de onda das 4 linhas visíveis de hidrogênio podem ser relacionados por meio de uma equação. A série de Balmer de comprimentos de onda corresponde a transições do nível n igual a 2, que é a absorção, ou para o nível n igual a 2, que é emissão. Nesse caso, a equação é dada por 1 sobre lambda, que nesse caso é um comprimento de onda. Este é o maior valor correspondente em relação à série de Balmer, ou menor valor, que seria o limite de série. R é a constante de Rydberg. 2 representa o menor nível, correspondente à série de Balmer. E N corresponde, portanto, ao nível em que se encontra o elétron em relação ao nível 2 e que envolve, portanto, a variação de energia do elétron e a menor energia do fóton emitido em relação ao nível de energia em que se encontra. Pela substituição integral de N, pode-se usar esta equação para se obter os comprimentos de onda de todas as linhas em cada série do espectro de hidrogênio. Um exemplo que pode ser apresentado em relação ao uso dessas linhas espectrais: um átomo de hidrogênio emite luz, cujo comprimento de onda é de 486,1 nanômetros. Determine o nível de energia de emissão de luz do átomo de hidrogênio. Temos, portanto, a relação 1 sobre lambda igual a R vezes 1 sobre N1 ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado. Portanto, R é um valor mais uma constante de 1,097 vezes 10 na menos 2 nanômetros. Considerando, portanto, a série de Lyman N1 igual a 1, ou seja, correspondente a transições do nível n igual a 1, absorção, ou para o nível n igual a 1, emissão. Temos, portanto, representado por essas linhas vermelhas. Temos a série de Balmer, de comprimentos de onda correspondente a transições do nível n igual a 2, absorção, o nível n igual a 2, emissão. Temos a série de Pasquen, de comprimentos de onda correspondente a transições do nível n igual a 3, absorção, ou para o nível n igual a 3, emissão. E, finalmente, Brackett, para uma série de comprimentos de onda, considerando o nível n igual a 4, absorção, ou para o nível n igual a 4, emissão. Lembrando que o limite da série é a linha produzida por um salto entre o nível de base e o nível mais alto da série. Ou seja, se nós observarmos, podemos ter na série de Lyman de n igual a 1 para n igual a 2, ou ainda de n igual a 1 a n igual a 7. Da mesma forma, Balmer, n igual a 2 até n igual a 7 e assim sucessivamente. Isso significa que o comprimento de onda correspondente ao limite da série é o menor comprimento de onda da série. Transições de elétrons dentro de um átomo de hidrogênio.
No nosso caso, nós vamos trabalhar com a série de Balmer para a resolução desse exercício. N1 igual a 2. Temos que 1 sobre 486,1 nanômetros, convertendo, nesse caso, aquela relação para metros, nós temos que 1,097 vezes 10 na menos 2, que é o valor de R, vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre N2 ao quadrado. Portanto, a resposta será N2 ao quadrado igual a 16, tirando a raiz, N2 igual a 4. Finalizando aqui a parte B, considerando então a natureza elétrica da matéria, o elétron, em relação ao modelo de evolução da teoria atômica, prosseguiremos então com a parte C, no próximo material, falando sobre a contribuição da radioatividade em relação à evolução do modelo atômico. Muito obrigado e espero que acompanhem então nesta jornada.